Olá, meu nome é Vitor Hugo de Freitas, sou conselheiro seccional da OAB de São Paulo e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da OAB. Nós estamos dando aqui um início, então, à abertura do terceiro Cyberjur, com uma série de palestras e convidamos alguns palestrantes de renome nacional e internacional para que hoje nos colocasse por que está visitando o terceiro Cyberjur, por que está participando, o que espera do público, enfim, tudo aquilo que você gostaria de saber. Marcelo, estamos aqui com Marcelo Lau. Marcelo, o que você tem a dizer sobre a sua pessoa? Eu sei que você é perito forense, é isso? É computacional, forense computacional, é isso? Isso mesmo. Então, você tem a palavra. Bom, na verdade eu sou engenheiro, por formação, pós-graduado em administração pela Universidade Getúlio Vargas, sou pós-graduado também pelo Senac em mídias interativas na área de comunicação e arte e, por fim, pós-graduado também em administração, e forense pela USP, onde eu sou mestre. Você tem feito muitos trabalhos em forense computacional, não tem? Sim, tanto em dispositivos tradicionais, como computadores, notebooks, servidores, mas mais recentemente tem surgido demandas interessantes em termos de dispositivos móveis. Então, isso, eu convidei para ministrar a palestra exatamente por causa disso, porque pelo ineditismo da sua palestra. Quer dizer, você vai dizer o seguinte: cuidados no processo pericial em tablets e smartphones. Eu nunca vi uma perícia em tablet. Sim. Tá? De smartphone até posso ter ouvido, mas em tablet não. Como é que funciona isso? Bom, hoje o tablet, independente se ele é um Android ou se ele utiliza a tecnologia da Apple, ele contém um sistema, como qualquer outro computador, passivo de ser acessado, passivo de ser preservado. Então, as questões relacionadas à cópia bit a bit, a preservação das evidências, a proteção do ambiente contra comunicação externa que pode vir a gerar alguma contaminação, são cuidados imprescindíveis. Então, o objetivo da palestra até, independente se o público será de conhecimento mais técnico ou leigo no assunto, espera-se que seja um público realmente mais da área do direito, é de se saber exatamente em que situações um tablet ou um smartphone pode ser utilizado na questão pericial. Me diga uma coisa, eu achei interessante. Eu acho, nós teremos um público diversificado ali. Nós teremos estudantes, acadêmicos, advogados, peritos. Agora, eu acho interessante que a sua palestra ela tem uma qualificadora diretamente ligada ao advogado. Quer dizer, o advogado, na minha opinião, eu entendo que deveria estar prestando muita atenção nesse tipo de coisa, Sim. Porque o tablet é uma coisa corriqueira hoje, E eu acredito que a maioria dos advogados nem sabe que poderia ser feita uma perícia num tablet. No computador, quando a Polícia Federal chega no escritório de advocacia, por exemplo, a fazer uma apreensão de um computador ou no escritório de um cliente do advogado, eu já vi algumas coisas darem errados. Por exemplo, a Polícia Federal chega e desliga o computador na tomada. Já é um problema. Sim. Não é isso? Sim. Tá? Outra coisa, se ligar o computador, já o HD mexeu ali, já descaracterizou ali alguma coisa. E no smartphone, como é que você faz isso? Então, no caso do smartphone, nós temos que nos preocupar fortemente com o isolamento do ambiente. É muito comum no smartphone as pessoas utilizarem hoje armazenamento de conteúdos que estão não só em nuvem, mas também estão localmente, que uma alteração num outro ambiente também irá refletir na alteração do conteúdo do aparelho. Sem contar que hoje há softwares, inclusive utilizados para antifurto, antirroubo, que têm a possibilidade de executar comandos remotos que inviabilizam a perícia, uma vez que todos os dados poderão ser sobrescritos por um simples comando remoto. Então, esta e outras dicas processuais em termos de metodologia de preservação, identificação da evidência, são importantíssimas, até porque na necessidade atual, nem todo mundo sabe identificar o que é um tablet, o que é um smartphone, como deve ser feita a adequada busca e apreensão, porque diferente de um computador que você desliga da tomada, você pode buscar um telefone, pode vir a apreender um dispositivo desse e se esquecer de tomar umas medidas importantes, que é evitar ou isolá-lo de tal forma que você garanta, no meio do transporte ou até no armazenamento, que ninguém remotamente venha executar comandos indevidos. Vamos dar uma dica para o advogado? Vamos dar uma dica para o advogado? Qual é a dica que você dá para o advogado que vai atender um cliente com um problema na área de perícia com smartphone? O advogado tem? A primeira coisa que o advogado tem que verificar? Bom, primeiro se ele é o objeto principal ou se ele faz parte do item a ser preservado ou coletado. Uma vez que se identifique que isso seja importante para ser tratado, no processo de busca e apreensão, que se assegure que haja todo isolamento na identificação dessa evidência. Isolamento significa
quando nós vamos viajar de avião, o que você faz com o seu celular? Ou você desliga ou você coloca em modo de avião. Esse é um dos primeiros métodos utilizados. Outra questão é que há hoje dispositivos como esse que se pode aplicar criptografia. Então, se eu deixar, deixa eu dar uma olhada o que tem aqui dentro. Quando eu vou buscar e aprender um computador, eu não vou deixar ninguém dar uma olhadinha antes de buscar e aprender. Então, esses mesmos cuidados valem. Então, e a diferença é a seguinte, se eu simplesmente clicar ou executar certas coisas furtivamente, aquelas evidências podem não ser mais válidas. Marcelo, você participou do primeiro CyberJur, você acha importante o CyberJur para o advogado, para o público? Não tenha dúvida, porque se o advogado ele quer encontrar meios para poder atender melhor o seu cliente, o seu público-alvo, entende-se que se ele estiver presente no evento como um todo, não só para a minha palestra, mas as demais outras palestras existentes, se ele estiver presente, ele irá se atualizar com as necessidades do mercado e ele poderá atender melhor um público que não é só da cidade de São Paulo, e sim do Brasil inteiro. Nós temos algumas parcerias importantes no CyberJur, dessa terceira edição. Uma delas é a Fundação Paiva Neto, que está aqui hoje nos filmando. O que você acha desse tipo de parceria? Eu acho extremamente importante essa parceria, aliás, com todos os palestrantes como um todo. E eu já abro a possibilidade, em termos promocionais, de ofertar, no caso da minha empresa, 10% de desconto a qualquer inscrito aqui no CyberJur, em qualquer formação, curso ou até atividade que seja necessária em termos periciais junto à minha empresa. E o que a pessoa precisa fazer para ter esse desconto? Simplesmente comprovar que ela se inscreveu no CyberJur e que ela foi pelo menos em alguma palestra. E isso será concedido através do certificado que ela terá após a presença do... Ótimo. E você vai divulgar o CyberJur? Não tenha dúvida, não só em redes sociais, mas sim também junto aos meus contatos. E você acha que essa atividade que a Ordem está fazendo é benéfica ao advogado? Não só benéfica ao advogado, mas também benéfica à sociedade como um todo. Tá bom. Então, veja bem, nós só conseguimos isso exatamente por causa da administração da OAB. O Dr. Marcos da Costa nos deu carta branca para fazer isso, como sempre, né? No primeiro CyberJur também foi a mesma coisa. E agora nós temos uma novidade, que eu acho que é importante. O Dr. Braz Martins, né, secretário-geral da OAB, disponibilizou, então, condução grátis para o pessoal que vai assistir. Você acha interessante isso? Mais do que importante, porque isso é um incentivador adicional e eu diria que, entre aspas... É um incentivo à cultura, né? Não há desculpas para não ir no CyberJur, porque além de ser um evento que eu entendo que culturalmente é importante, ela visa beneficiar a sociedade como um todo. Então, está aqui nosso agradecimento ao Dr. Marcos da Costa, ao Braz Martins Neto e à Renata Riga. Nós temos aqui ônibus para os 3 dias, de meia em meia hora, saindo do terminal da Barra Funda e levando o pessoal diretamente às faculdades de Rio Branco, que é outra nossa parceira, onde será realizado o congresso. Perfeito. Marcelo, muito obrigado por você ter vindo. Obrigado também pelo convite. Esteja sempre presente conosco aí. Você sempre nos honrou e eu espero que a sua palestra seja um sucesso também. Obrigado.